da Casa Espírita Nosso Lar, buscando cada vez mais uma compreensão, um entendimento. Por isso é importante que nós tenhamos os nossos pensamentos dentro deste lar, abandonar por enquanto o que pertence à vida material no seu devido lugar, que é lá fora, esforçar por fixar os nossos pensamentos aqui dentro deste lar, no qual, na noite de hoje, temos aí a oportunidade de nos instruir, buscar a compreensão e cada vez mais nos prepararmos para a vida futura, que venha a ser que não ficaremos aqui fisicamente para sempre neste mundo de provas e expiações. Nós partiremos da terra segundo a vontade do nosso Criador. Então aqui estamos reunidos e aqui convido a todos nesse instante, através de uma prece, vamos rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, nosso irmão de amor e compreensão, aqui estamos novamente buscando cada vez mais saciar a nossa sede de compreensão, procurando, segundo as vossas bênçãos e também a sua lei, a compreender essa lei de amor, no qual vamos pensar cada vez mais uns nos outros e vivenciarmos neste mundo a oportunidade completa de poder nos transformarmos moralmente enquanto aqui estivermos. Então, irmão maior, somos gratos por essa pequena força de vontade de estarmos aqui reunidos. E nesse instante, que a sua luz se faça presente em nosso meio, para que possamos, um pouquinho que seja, alcançar o nosso objetivo de compreensão e desenvolvimento da nossa razão dentro da lei de amor, também justiça e caridade. Pedimos a vós nesse instante pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Aos meus irmãos que aqui estão e aqueles que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Nesta noite de hoje temos aqui um convidado ilustre que vem trazer o estudo para nós. Nosso irmão Felsabar veio de São João del Rei e ele trouxe um estudo importante na noite de hoje. Que todos mantenham seus pensamentos dentro deste lar, nesse instante, e cada vez mais a sua atenção redobrada. Desde já, em nome da diretoria da casa, agradecemos a presença do irmão e pelo estudo. Nesse instante, tem a palavra. Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido e bondoso amigo Jesus seja presente e vivo, ao ponto de nós sentirmos tocados profundamente pela alegria de estarmos em comunhão nosso querido amigo Jesus. Com certeza, aonde qualquer homem de boa vontade esteja reunido para buscar
Deus tangir, ou seja, encaminhar dos lamaçais da terra as culminâncias do céu, todo o rebanho de Deus, a Ele concedeu. E nós estamos neste rebanho, reconhecendo a Jesus como esse dispenseiro fiel e amigo. E através de nós buscarmos trilhar o caminho que Ele nos deixou, nós iremos fazer esse percurso. Nós não poderíamos estar mais bem acompanhados do que com a presença do nosso querido amigo Jesus. Então que Ele possa sempre estar presente nas nossas vidas, a todos os instantes, a todos os momentos, não só quando nós viemos à casa espírita, quando nós estamos aperreados ou estamos ali necessitados de uma ajuda, aí nós lembramos dele. Não. Que ele seja sempre presente a todos os instantes da nossa vida. Que quando nós chorarmos, Ele esteja conosco, mas quando também sorrirmos, Ele esteja conosco. Hoje a gente vem propor um estudo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, onde que Jesus falou isso para nós? Foi lá no Sermão do Monte. E às vezes a gente pergunta, não precisa levantar a mão aqui. Nós já lemos o Sermão do Monte. Estou nem perguntando se nós estudamos o Sermão do Monte. Nós já lemos o Sermão do Monte. Nós temos conhecimento que é o Sermão do Monte. Muitos de nós pensamos que o Sermão do Monte ele se resume naquelas chamadas bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte ele é um composto, é um conjunto de ensinamentos que Jesus nos traz e que está narrado no capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus, que inicia assim com as bem-aventuranças, mas se encerra quando o discípulo Mateus reconhece a grandeza de Jesus para ensinar. Ele reconhece a questão da autoridade divina. Ele até usa assim, a autoridade divina de Jesus. E a gente, quando pega esse Sermão do Monte, eu convido a todos que possam ler, pelo menos o Sermão do Monte, se pudermos estudar o Sermão do Monte, que seria muito melhor, porque no Sermão do Monte, Jesus vem trazer para nós, é como se ele fizesse um plano de matéria, um plano de disciplina, ou ele fizesse um portfólio de tudo que ele iria ensinar. E depois, nos próximos anos, Jesus vai ensinando de uma forma mais ampla todo aquele convite, toda aquela anunciação que ele faz no Sermão do Monte. Então, se nós pegarmos ali, eu vou pegar Gandhi, que era um hindu, um homem que foi um dos maiores homens do século passado, que foi o grande responsável pela independência da Índia, um país de na época, mais de 600 milhões de pessoas, que ele não disparou sequer um tiro. Ou seja, um homem realmente da paz. E Gandhi, mesmo sendo hindu, ele conhecendo o Sermão do Monte, ele vai nos dizer que o quê? Que se todos os livros, se perdesse todos os escritos sagrados da humanidade, e somente
sobrasse o Sermão do Monte, ali estaria contido tudo que nós precisássemos para quê? Para que o mundo fosse um mundo mais justo e igualitário. Então, o Sermão do Monte é o cerne, ele é o centro, a espinha dorsal dos ensinamentos de Jesus. Então, se nós queremos conhecer a proposta de Jesus para a nossa vida, para a vida do Espírito imortal, aonde ele vai narrar, né, de uma forma bem simples, todo o convite, todo o projeto de disciplina, todo o projeto da pedagogia divina que ele traria para nós como revelação para as nossas almas. Quando a gente fala humildade, né? O que a gente pensa de humildade? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Muitas das vezes que a gente pensa que humilde é aquela pessoa desfavorecida, né? Aquela pessoa que economicamente não tem recursos, aquela pessoa que anda rasgada, aquela pessoa que dorme na marquise, aquela pessoa que tem poucos recursos materiais. Muitas das vezes a gente fala isso, não é? Pensa dessa forma. E quantas vezes nós vemos em Deus, Jesus veio para os humildes. Então, se ele veio só para aqueles ali, é um contrassenso. Porque quando e aquele espírito que nasce num lar, onde o pai tem uma grande quantia de bens materiais, para esse Jesus não veio. Se Jesus veio para os humildes, muitos de nós aqui, se for carência material, a gente vai ver que nós somos extremamente privilegiados, né? Porque se a gente pensar, por mais que a gente passa um pouco de dificuldade, se a gente for analisar com o restante, né, muitas vezes de outros países da África, nós somos abastados de bens materiais. Então, quando nós falamos disso aqui, dessa humildade, dessa condição, dessa precariedade dos bens materiais, isso chama pobreza. Porque isso é uma visão de um sentido materialista. Agora, quando a gente fala de humildade, que caracteriza pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, aí é diferente. Porque olha só, se eu sou uma pessoa que acho que eu não preciso de nada, eu não preciso de aprender nada, que do jeito que eu sou é o certo, eu sou uma pessoa modesta, eu sou uma pessoa simples. Se eu me sinto melhor e mais do que o outro, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa modesta. Se eu acho que eu sou capaz de tudo, eu não reconheço as minhas limitações, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa. Então, humildade, né, ela está composta de várias virtudes. Aí nós vamos entender a questão do sentido espiritual. Então Jesus veio falar que ele veio humilde, não por questão de relação a condições materiais. Ele veio falar que ele veio para felizes humildes na questão espiritual. Por quê? Tem pessoas que são ricas, milionárias, que são simples, são humildes. E nós sabemos que tem pessoas que, por mais que não tenham condições nenhumas financeiras, são o quê? Orgulhosos, são prepotentes. Né? Então a gente analisa que a proposta de Jesus ela não está relacionada com a questão
sim a questão do ser. Então, a palavra humildade, né? Ela veio do grego, né? Humus significa terra. Então, ela também vai ter origem nas palavras homem e humanidade, significando a primeiramente terra fértil, ou seja, a criatura que nasce da terra. Olha que interessante. Por que a gente vai ter? Olha só. Humildes significa ser baixo ou modesto, que deriva do latim. Mas se a gente somar essas duas palavras, olha o que a gente vai ter aí. Humildade é aquele que possui a lucidez da sua natureza mais básica, a que nasce na terra, reconhecendo sua condição no mundo, sem desconectar da sua natureza espiritual. Isso é maravilhoso. A gente sabe qual é realmente a nossa conexão com o mundo. Qual é a nossa condição nesse mundo? A gente sabe. A gente tem uma ideia do que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Por que eu estou nesse mundo? Um mundo de provas, é um mundo de expiações, é um mundo que requer muito trabalho, requer muito entendimento. Será que esse mundo, aqui tem alguém aqui que é 100% feliz? Que é 100%, ele está em harmonia, em paz constante? Ou nós estamos, muitas das vezes, o quê? Né? Ora no estado de alegria, no estado de serenidade, ora no estado da turbulência, da aflição. Porque o mundo, ele, olha o que Jesus fala, né? Quando ele vai falar da questão da aflição, desse mundo tereis aflição. Ou seja, é natural. Então o estado que nós passamos nesse momento, esse estado constantemente mexe conosco, está dentro de um processo evolutivo. É momentâneo, isso é uma parte da nossa vida. Não será a nossa vida em si. Por isso que é muito difícil, né? Quando a gente compreende a justiça e a bondade de Deus, achar que a vida se resume do berço ao túmulo. Eu falo, se a vida for do berço ao túmulo, só isso. Será que é só isso? Quantas dores, quantos sofrimentos somos todos nós afligidos? Quantas pessoas que passam no mundo e a gente olha assim e fala, nossa, parece aquela pessoa não tem um dia de paz. Será que é só isso? Então é a grande questão de nós entendermos essa proposta muito mais ampla. Porque a proposta do Cristo para nós é para que a gente alcance as culminâncias divinas, a fim que um dia nós estejamos plenos de paz. Então eu olho às vezes uma vida, né? A nossa vida, nesse momento na Terra, muitas das vezes como aquele dia. Sabe aquele dia que a vida parece que vira de pé na cabeça? Parece que está tudo dando errado, mas é um dia. Então é tão importante a gente ter essa concepção do que a gente passa nesse momento, né? É um momento apenas, que a vida futura que nos aguarda é muito diferente. Essa está a questão do sentimento de fé, de crer na vida futura. E aí a gente fala sobre a questão de desenvolver as nossas virtudes, porque é justamente isso, essa escola abençoada, esse momento que nós passamos, nós estamos sendo colocados à prova. E a prova para quê? Para que a gente possa crescer. É um momento de dificuldade. É igual quando a gente é criança, que a criança quer fazer uma coisa e ela tem dificuldade. Se
dizer, mas se eu não fizer, se eu fizer, ela vai aprender? Não, ela precisa desenvolver a habilidade. Então nós precisamos também desenvolver as nossas virtudes. Olha lá, virtudes do latim virtus significa poder, força, virilidade. Ela representa as qualidades desejáveis para um homem em relação, né, à questão das suas virtudes. Dos seus vícios, ali significa vícios. Ou seja, o que eu preciso desenvolver para que eu combata o meu vício? Então, tudo aquilo que for contrário ao meu vício é a minha virtude. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, o egoísmo é um vício. Um vício significaria uma coisa que não é boa, ruim. Mas eu preciso então desenvolver o meu altruísmo. Se eu sou uma pessoa violenta, a violência é o vício, o mal, uma coisa que não é boa. A serenidade é algo que eu preciso desenvolver. Essa seria o quê? A minha virtude. Então a virtude é aquilo que nós colocamos, né, com as nossas forças, os nossos potenciais para desenvolver em nós. Então por isso que nós somos simples e ignorantes, mas aí nós vamos aprendendo, mas aí nós vamos escolhendo questões na vida que vão nos levando a desenvolver os nossos vícios, ou os nossos vícios, que seria as coisas que não são boas, mas nós precisamos de empenhar todas as nossas forças para nós desenvolvermos as nossas virtudes. Ou seja, a virtude é o desenvolvimento moral do ser. E olha lá, a humildade é a virtude básica, a primeira a ser construída para que as demais desenvolvam na criatura que busca a construção integral. Por que é humildade? Se nós queremos ser cristãos, nós precisamos desenvolver duas virtudes primárias: humildade e simplicidade. Porque se eu não sou humilde, eu vou receber alguma coisa? Eu vou receber o ensinamento do Cristo? Vamos dar um exemplo? Lembra do Públio Lentulus? O Emmanuel, né? Lá no livro há 2000 anos atrás, onde Jesus vai conversar com ele. Por que ele não aceita o convite de Jesus? Ele era orgulhoso. Por que o convite do mancebo rico, o mancebo rico não aceita o conselho de Jesus? Porque ele ia ter que dispor, não era da questão material, mas da posição, né, de destaque que ele ocupava perante as pessoas. Ou seja, a visibilidade dele, a questão da vaidade. Ele era vaidoso. E quantos outros que Jesus convidou e que não seguiu Jesus? Mas aqueles que quiseram, né? Maria de Magdala, Zaqueu, falaram: não, eu quero trocar essa condição do meu vício, do mal, das questões que me ligam apenas à terra, construir em mim virtudes. Aí sim há a questão da transformação. Então, se nós não estivermos abertos para desconstruir aquilo que é ruim dentro de nós, nós não vamos o quê? Aceitar a proposta do reino de Deus. Por isso que a humildade é básica. Eu reconhecer, eu preciso de desconstruir. O que eu estou vivendo até hoje não é o melhor. Será que realmente eu achar que eu devo ser dessa forma e não me transformar, não desenvolver em mim essas virtudes, vai me fazer uma pessoa melhor? Então nós temos que abrir um espaço no nosso coração, tirarmos os vícios e deixarmos que as virtudes se instalem em nós.
Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso ser simples. Olha como que a gente troca. Então essa é a grande questão da vida. É escolhermos, né? Porque eu falo que realmente é uma questão de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Como eu quero ser? É questão de escolha. Então quando a gente fala de salvação, né? A gente fala assim, Jesus veio para nos salvar. Veio sim. O que é salvação? É mostrar uma situação diferente. Ele veio nos mostrar uma condição diferente. Agora, a escolha de aceitar isso, se eu ainda quero ser uma pessoa endurecida, eu vou continuar sendo endurecida até um dia onde eu falo assim, opa, preciso mudar. Se eu quero ser uma pessoa rancorosa, eu vou continuar sendo rancorosa. Até um dia, eu falo assim, opa, eu preciso mudar. Aí eu começo a utilizar do quê? Do entendimento. E o entendimento vai me dar condição para que eu perdoe. Perdonare, caminho, donare, doação. Ou seja, eu começo a ter uma proposta diferente na vida. Até que vai chegar um dia que eu vou precisar de perdoar alguém? Não. Porque quanto que eu não vou precisar de perdoar ninguém? Quando eu não me ofender mais. Porque ainda enquanto eu sou a criatura que me ofendo com a atitude de outro, eu vou precisar de trabalhar esse sentimento de perdão. O dia que eu não precisar mais, que eu entenda a condição do outro, eu não preciso, porque eu não vou me sentir ofendido. Olha que a gente acha que a gente faz isso para o outro, mas nós fazemos para nós. E olha como que a vida muda, né? Então existe uma metáfora muito bonita do Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande na porta do paraíso. Alexandre o Grande, né? A partir de Situaí, filho de Filipe II da Macedônia, uns 300 e poucos anos, né? Antes de Jesus, com 20 anos ele assume o trono da Macedônia e com 32 para 33 ele vai desencarnar. Mas foi um dos maiores conquistadores que teve. Ele conquistou praticamente o que ele quis e que ele deu conta. E ele então chega na porta do paraíso e bate na porta do paraíso. E alguém pergunta para ele: quem é você? Aí ele fala: eu sou o Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Vou contar a minha história. E ele começa a contar todas as conquistas que ele teve. A quantidade de homens que ele tinha, os exércitos que ele tinha, a riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha, as conquistas que ele tinha. Aí ele ouve uma voz: aqui só vale as virtudes. Certo? Né? A gente já pensou, parou para pensar, quanto que a gente preocupa na vida para conquistar o mundo? Para vencer no mundo. A gente fala: menino, vai estudar, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Não fala isso. Como se só o estudo fosse dar a alguém a condição de vencer o mundo. Porque vencer o mundo é a grande sacada da vida. Quem disse isso foi Jesus: eu venci o mundo. E a gente pensa vencer no mundo. Sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar o mundo, porque isso é um compromisso. Vai lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, finalidade da reencarnação, vai falar que nós precisamos de colaborar somos co-criadores, precisamos de colaborar com a obra divina. Precisamos. Mas precisamos pensar o seguinte: eu não estou aqui para vencer no mundo. Eu estou aqui para vencer o mundo. Porque vencer o mundo é construção íntima. Porque quando eu venço no mundo, tudo que eu faço eu deixo no mundo. É nada que me pertence. O Alexandre venceu no mundo. Mas Jesus venceu o mundo. Ou seja, vencer no sentido de aproveitar as provas, aproveitar
as coisas, eu falo, gente, só das nossas casas estarem em pé, não é bom demais. Não é? Olha como que, só de a gente sair na rua aqui, ó. Hoje eu conversando com um amigo, a menina que estava lá fazendo pós-doutorado em Israel, e aí de repente ela mora num prédio a 200 metros da casa dela, num lugar que ela ia todo dia para tomar café, para fazer um lanche, todo dia ela ia lá, né? Ela na madrugada tocou uma sirene, ela correu, porque lá tem os bunkers, né? Que é o lugar onde as pessoas se refugiam, e ele falou, tocou a sirene, você pode estar tomando banho, você tem que sair e ir para lá. E ela, de madrugada, foi para o bunker, escondida. Na hora que ela saiu, ela olhou aonde ela tomava esse lanche todo dia pela manhã, estava totalmente destruído por isso. Aí ela ficou abalada e voltou para casa. Então, olha só, a gente não ter isso, né? Já é uma grande oportunidade da vida. A gente não tem terremoto, a gente não tem aí catástrofes ambientais. Tem uma chuva de pedra, desde ontem, um vento de balanço no telhado aí. Mas é uma oportunidade, já é uma bênção muito grande que nós temos, né? De termos essa harmonia em torno de nós. Então, algumas coisas, né, que nós fugimos da questão do autoconhecimento. Alguém que se conhece? Alguém se conhece? Eu falo, quando a gente quiser falar que eu me conheço, né, porque isso aí já é uma questão que já um orgulho, uma vaidade muito grande. Lembra de Pedro, né? Lembra de Pedro lá com Jesus. Senhor, eu te defendo. Pedro, você vai me negar? Não, eu te defendo. Passado algumas horas, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então Pedro não se conhecia, achava que se conhecia. Então é muito difícil nos conhecer, né? Mas nós conseguimos identificar em nós, né? A questão do orgulho, da vaidade. Isso aqui, ó, é arrasador na nossa vida, que é a pré-potência. Palavra bonita, né? Pré-potência. Pré é aquilo que ainda não temos. Então a gente acha que tem uma potência, ou seja, nós somos pré-potentes, achamos que temos, mas na verdade não temos. E é isso aqui, ó, muitas das vezes nos afasta de sermos humildes. Então aquela pessoa fala assim, você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Às vezes a gente fala isso com o filho, né? Olha só, você sabe com quem você... Olha, a questão de se tornar prepotente, de se julgar mais do que o outro. Então a prepotência é justamente achar que somos aquilo que nós não somos. E quanto que isso nos impede? Vamos dar exemplo? Ninguém precisa falar, não precisa levantar a mão não. Tá? Mas se quiser levantar, a mão pode, eu vou levantar as duas. Às vezes a gente não fala, eu sou humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Só da gente falar que nós somos humildes, somos prepotentes. Né? Eu sou uma pessoa tão boa. Depende, né? Em qualquer momento me faz ser bom. Bom Jesus estava lá sendo pregado na cruz e ainda perguntou as pessoas, isso era bom. Será que a gente estivesse naquela condição, qual seria a nossa reação? Alguém pegando alguma coisa dentro da nossa casa, qual é a nossa reação? Se alguém, né, parando na porta da nossa casa, abrindo a porta do carro, vendo a nossa filha entrar, e falou, ó, estou levando ela, tchau. Aí você vai falar, não, eu sou bom. O que a gente vai fazer? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? Né? Como assim? Lembro muitas vezes, eu dei esse exemplo, né? Porque às vezes a gente não quer nem que o filho nosso tenha uma vida fora das nossas dominâncias. Quantos pais falam assim, não, que a minha filha não vai casar, ou o meu filho vai, mas a gente começa a importunar a nora, importunar o genro, porque a gente quer dominar. Hoje a gente ainda fala que nós somos bons. Sabendo da necessidade, da experiência
que a vida nos convida. A questão do perdão, da aceitação. Então, é a questão. E a nossa vaidade. Ela fala assim, não, eu não sou vaidoso. Eu lembro de um menino que me ensinou o que é vaidade. Eu aprendi com ele e nunca mais esqueci. Ele fala assim, ó, se você tiver, ele deu um exemplo, que ele era engenheiro mecânico, se você tiver um carro maravilhoso, mas você está ali dirigindo aquele carro, só pensando no seu bem-estar, satisfação pessoal. Mas você pode estar numa bicicleta, mas você quer que a sua bicicleta seja a melhor que tem. Para outro ficar reconhecendo, nossa, olha a bicicleta dele, eu falo, isso é vaidade. Então eu falo muitas vezes, quando a gente veste, eu vou falar de vestir, porque às vezes a gente tem crise, né? De vestir. Quando eu visto uma roupa, eu vesti essa roupa para me satisfazer ou para que o outro me reconheça. Eu falo, às vezes as mulheres, né, falam assim, nossa, mas não tem roupa, cheia de roupa, mas ela não está preocupada nem com ela, está preocupada que alguém olha a roupa dela e fala que é aquela, não é verdade? As mulheres estão rindo. Não também é assim. Né? Então, olha, isso aí é vaidade. Por quê? Porque eu quero que o outro me reconheça. Agora, se é para o meu bem-estar, não. Então, olha como que a gente pode começar a analisar, né, algumas condutas nossas, porque a gente é a questão do autoconhecimento. É a questão do autoconhecimento. Quantas vezes a gente às vezes usa uma roupa até que não gosta, porque está na moda? Muitas das vezes usa. Às vezes a menina coloca uma roupa porque ela precisa ser reconhecida naquele meio. Olha como é que a pressão, eu falo isso aí, não é a pressão social que é muito forte dentro de nós. Então nós temos muitas condutas. Aí a gente tem que pensar, mas essa conduta desenvolve as minhas virtudes ou não? Então eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito, Chico Xavier. Todo mundo que conhece o Chico, né? O Chico Xavier, ele foi fazer um lançamento de uns livros aí em Belo Horizonte, e o pessoal convidou o Chico, vamos até lá na livraria, dar uma olhada. Aí o Chico foi na livraria, perto da Universidade do Rio de Janeiro, e quando entrou lá assim, tinha um camarada que era o responsável, vendedor dos livros lá, e o rapaz virou e falou assim, aqui, olha o que a gente trouxe aqui, o Chico Xavier. Aí o cara virou e falou assim, cara, para de brincadeira, que Chico Xavier, não? O rapaz falou, não, filho, você não está vendo, não, é o Chico Xavier. Aí ele virou assim, vê se o Chico Xavier vai ser um cara feio igual esse aí. Aí o Chico morreu de rir, né? Morreu de rir, falou assim, tá vendo? Assim, eu já falei com vocês para parar de brincar com esse negócio que eu sou o Chico Xavier. Ele tem razão, vê se o Chico Xavier é um cara feio igual eu. Se fosse a gente, o que a gente faria? Fiava no bolso, tá vendo aqui não, minha carteira, daria uma carteirada, fala, pega um livro lá, você tá achando que eu não sou o Chico? O Chico morreu de rir e falou, realmente, esse Chico Xavier vai ser feio desse jeito. Aí quando chegou de noite, né, o Chico está lá autografando os livros, quando ele olha e fala, o Chico Xavier, minha gente. Aí ele ficou todo sem graça, aí o Chico já toma aquela atitude, fala, vem cá. Rapaz, procura não. Todo mundo pensa isso. Mas você tem coragem de falar. Ou seja, olha, o Chico deu aquela aliviada nele, né? Então tem jeito que a gente pode até vermelho, né? Porque muitas vezes a gente faz essas coisas, né? Então olha como que o Chico, né? Era interessante esse posicionamento do Chico, que eu falo que isso é maravilhoso, porque quantas das vezes a gente é arrogante, e às vezes eu sou seu pai, e começa, eu sou seu patrão, eu sou seu chefe, e a gente é o quê? A gente está. Nada que tem nesse mundo, tudo é temporal, tudo é passageiro. E olha o que o Chico vai falar. O problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida. Ele devia olhar mais para dentro de si do que no espelho.
senso de eternidade. A gente já parou para pensar no senso de eternidade? Reconhecer que realmente nós somos eternos. Todo mundo está com a passagem no bolso. Qual é a data da passagem? Alguém sabe? Mas todo mundo tem uma passagem no bolso. Cada um parte. Ou seja, senso de eternidade. É isso que Jesus quis falar, ser humilde no sentido, não é de ter bens materiais, não quero, não. Começa a ter, buscar, agregar valores que são realmente seus. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o seu coração? E o que é o coração? Não é o sentimento? Onde está o meu sentimento? O meu sentimento está na vida material ou está na eternidade? A gente passa dos 50, né? Eu estou com meus 55, a gente vai ter umas crises de meia idade. Tem gente que não. Mas a gente começa a pensar assim, puxa vida, tem tanta coisa na minha vida que eu achei que era importante, não é? Que bom que a gente pensa assim, né? Quantas coisas que eu achei que era importante na vida, né? Então vamos aprender, né, um pouquinho mais com essa questão aí, de olhar, né? Quando o Chico fala, olhamos muito no espelho, preocupamos com a questão, né, externa. Não esquecendo que dentro dessa roupagem aqui, existe um ser eterno, imortal, é o que vai valer. Então, o que é a minha construção? Então, eu acho bonita essa passagem, está lá no livro Contos e Contos, capítulo 25, né? Humberto de Campos. Porque já tinha uma tradição entre os judeus que todas crianças que nasciam deveriam ser levadas ao templo. Por quê? Para o templo, porque eles sabiam que o Salvador iria nascer. Quando ele nascesse, ele teria que ser apresentado ao templo para que as pessoas soubessem que havia nascido o Salvador. E dentro dos doutores lá do templo, existia um homem chamado Simeão. Um homem muito inteligente, um homem muito sábio, né? Bondoso. E Simeão, né, provavelmente com uma mediunidade extraordinária, ele já tinha, né, uma questão como se fosse uma profecia. Ele só morreria quando ele visse o Messias. Maria e José tinham que cumprir a obrigação de levar Jesus ao templo. E um dia, né, eles foram levar Jesus ao templo. E aquela manhã, quem estava no templo era Simeão. Jesus, Maria e José vai se aproximando do templo. Simeão estava no templo e ele começa a sentir como uma palpitação, como se ele sentisse algo, um frênico, né, um tremor, um incômodo. E quando ele vê Maria e José entrar com aquela criança, ele fala, aqui está o Salvador. E ele sente, ele percebe. E vai até o casal. E toma Jesus no colo. E quando ele toma Jesus no colo, ele sente uma emoção, ele sente algo assim, que ele, né, se transforma. De tamanha alegria, os olhos dele enchem d'água, porque ali se cumpria, né, a questão que ele, Simeão, pegaria o Salvador no colo. Mas quando ele pega Jesus no colo, aquela criança, ele reconhece que estava Jesus. Mas qual foi o primeiro pensamento dele? Nossa, tão pobrezinho, meu Deus, mas esse vai ser o Salvador do mundo, com esse mantozinho tão velho. Olha o pai, olha a mãe, não vem da Galileia. Mas como o Salvador do mundo vai ser um homem vida
pensar nisso. E pensa assim, meu Deus, será que esse é o plano divino? Como é que essa criança futuramente vai poder discursar em relação à questão do mundo? Como que ele vai se debater, entrar em debate com os gregos, com os homens intelectualizados? Como que ele vai poder argumentar dentro do sinédrio? Então ele ficava pensando. Ele reconhecia Jesus como sendo Salvador do mundo, mas ele não entendia por que Jesus era uma pessoa que não estava entre as pessoas mais ricas e abastadas, porque essa era a tradição. Muitas famílias em Jerusalém tinham aposentos que já eram preparados para receber o Messias caso ele nascesse nas suas casas. Ninguém usava aqueles aposentos. Ele era reservado ao Messias. Mas Jesus vai nascer lá. Então, ele fala, dize-me, ó divina criança, aonde representarás o interesse do nosso Supremo Pai? Ele vai perguntar a Jesus. Pega a criança, aonde você vai representar? Aí, Jesus era um menino pequenininho, né? Novinho. Ele pega a mãozinha dele e bate 3 vezes no peito de Simeão. E Simeão não entende. Devolve ele para Maria, né? E aquele homem já, né, bem envelhecido, já se inclinava para o sepulcro, ou seja, era próximo da morte. Simeão, passado o tempo, ele desencarna. Porque a profecia para ele já havia cumprido. E quando ele chega no mundo espiritual, aí ele vai entender. Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, um gesto silencioso, queria dizer que não vinha representar os interesses dos céus nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Olha que maravilha. Ele vinha, Jesus vai nascer aqui. Tem uma frase do Emmanuel, todo ano eu faço questão, né, de todas as minhas felicitações de ano novo, escrever e dizer assim, preciso que Jesus nasça, que o Cristo nasça e cresça em nossos corações. Se assim não for, em vão, anos novos virão. Ou seja, se nós não permitirmos que esse Cristo nasça e cresça dentro do nosso coração, que adianta vir um ano novo, fazer um punhado de planos, de mudança? É interessante. Então, qual é o ano novo? O ano novo começa hoje. Se eu permitir que o Cristo nasça e cresça em meu coração, que eu me transforme, que eu mude. Então, cada vez que eu tenho essa proposta de transformação, olha que Jesus vai falar, nascer, crescer no coração do homem. Né? E a gente fala, pobre de espírito. Quem é que nunca usou esse termo? Para falar, nossa, fulano é pobre de espírito. Ou alguém às vezes pode ter chamado nós de pobre de espírito. Mas sabendo o que é uma pessoa pobre de espírito? Eu quero ser um pobre de espírito. Eu preciso ser um pobre de espírito. Porque pobre de espírito é aquele que, olha só, felizes os pobres de espírito. Porque Jesus fala aqui que o pobre de espírito é feliz. Deles é o reino dos céus. Não os céus que a gente imagina, mas esse estado íntimo de serenidade. Porque o céu é dentro de nós. Tem uma passagem no documento que fala que o religioso procurou Deus, o homem procurou Deus em tudo quanto era lugar do mundo e não encontrou. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Então nós precisamos buscar encontrar Deus dentro de nós. E olha só o que Jesus fala. Por que eu quero ser um pobre de espírito? Reconhecer pobre de espírito é reconhecer a necessidade de enriquecer-se espiritualmente. Eu preciso me tornar um homem rico, gente. Espiritualmente. Porque materialmente a gente já tem o necessário. Eu acho
bacana, né? Quantos palestrantes espíritas já chegou aqui e falou assim, lá no templo de Delfos está escrito assim, conheça a ti mesmo. Quantos? Quase todos, né? Quase todos. Eu acho que todo mundo que faz uma palestra na casa espírita, quantas vezes você já falou isso alguma vez, Ângelo? Não, que você nunca falou conheça a ti mesmo? Já, né? Quem mais faz palestra que você, Lúcio? Já falou também? Conheça a ti mesmo? Questão 919 do Livro dos Espíritos? Aí agora eu vou perguntar, qual é a segunda frase que está escrito no templo de Delfos? Lá está em duas frases escritas. Primeira, conheça a ti mesmo. E a segunda? Sabe? Retenhas apenas o necessário. É a segunda frase. Conheça a ti mesmo, retenhas apenas o necessário. Ou seja, que a gente quer se enriquecer do mundo e esquece de enriquecermos espiritualmente. Então, né, todos nós somos capazes de chegarmos aqui. Está vendo o pessoal aqui? Saiu lá da base, esse aqui é o Everest, né? 8.849 metros de altitude. A humildade, né, é a base. Se nós não formos humildes, nós não chegaremos nas culminâncias do entendimento dos ensinamentos de Jesus. Por isso que a primeira bem-aventurança é ser humilde. Então é a base de tudo. Sem sermos humildes, nós não iremos construir nada. Nós não conseguiremos edificar as outras bem-aventuranças sobre nós. É preciso sermos humildes, pois a base é a humildade. Então, por isso que ela é a primeira bem-aventurança. E encerrando, Jesus, né, na ceia que ele fez com os discípulos, ele falava sobre a proposta da continuidade dos discípulos, para que a gente pudesse servir, para que a gente pudesse ir para o mundo. E os discípulos discutiam quem seria ele, quando o reino dos céus se estabelecer. Eles começavam a brigar, eu serei o maior, eu farei isso, eu sentarei à direita, eu sentarei à esquerda, que eu mandarei fazer tal coisa. E Jesus está explicando, eu serei o maior, eu serei o maior, eu serei o maior. Aí Jesus estava conversando com João, ele interrompe a conversa. Pega um cântaro de água numa bacia. Tira a sua túnica, pega a toalha que estava em cima da mesa e enrola ela na cintura. Como aqueles escravos mais humildes que havia nas casas. E vai lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro fala, não, Senhor, como você vai fazer isso? O Senhor é o rei, o Senhor é o maior. Né? Foi o que Pedro, né, quis dizer. Ele fala, mas mestre, tu és o maior. Aí Jesus fala, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavo o pé, deveis igualmente lavar os pés uns aos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior sempre será aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Muitas vezes a gente quer ser o maior, o melhor, o primeiro. Então Jesus vai falar isso para Pedro. Jesus lava os pés de um por um. E diz, né? Vai e faça o mesmo pelo caminho. Então, se nós quisermos, né, sermos humildes, possamos ir e fazer isso pelo caminho. Sirva. Ame e sirva. Ame e sirva. Porque amar e servir é a melhor forma de nós desenvolvermos em nós
verdade e a simplicidade. E sendo simples e humilde, teremos dentro de nós o reino de Deus instaurado, vivo, e de desde já seremos capazes de sentir as alegrias celestiais daqueles que vivem em sintonia com Deus. Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós tenhamos um feliz 2025, muita paz, muita luz. Jesus nos enche de bênçãos.